Capítulo 10, Davi vence Golias. O gigante Golias media 6 côvados e 1 palmo de altura, cerca de 3 metros e um palmo, desculpe. Lembrando que o côvado ele tinha várias medidas nos tempos bíblicos. Eu peguei aqui a medida média, que era o côvado babilônio, de 50 centímetros. Então, basta nós dividirmos por 2, tá ok? 6 côvados, 3 metros e 1 palmo. Então, 3 metros e 1 palmo. E a sua couraça pesava 5.000 ciclos, equivalente a 90 quilos. A sua lança pesava 600 ciclos, 12 quilos de ferro. Pela lógica, Saul é quem deveria enfrentar o gigante, já que ele era o mais alto de todos os israelitas. Porém, foi Davi que se dispôs a lutar. Tá bom? Então, Davi que teve esse sentimento. O nome do Senhor está sendo afrontado. Em Davi vemos um exemplo de fé. Ele sabia que Deus daria a vitória, porém não indagou como. Tanto que Saul tentou colocar uma couraça em Davi e ele a princípio aceitou. Está lá em 1 Samuel 17, 38 e 39. Visto que não conseguia andar com aquilo, tirou-a e foi ao ribeiro, pegou 5 pedras. Assim a sua arma foi a funda e 5 pedras. O encontro que Davi teve com o leão e com o urso, os quais ele feriu, certamente foi após ele ter sido ungido rei, pois a partir desse momento o Espírito do Senhor estava sobre ele, e só assim ele poderia vencer a ambos, tá bom? Então, o exemplo de Davi, aquele homem que acredita que o Senhor, ele não dá a vitória, não é com espada, não é com lança, não é com escudo, tá bom? A vitória de Deus normalmente vem de uma maneira milagrosa, para que os homens vejam a operação de Deus. Diz a história que os filisteus, cada povo tinha uma característica, né, na sua proteção na cabeça. Diz que os filisteus tinham, né, uma proteção e que, como enfeite, tinha um pequeno círculo na testa, tá bom? Que seria exatamente o local onde a pedra foi encravada, já que diz que a pedra lhe encravou na testa. Essa é a parte histórica, a Bíblia confirma que encravou na testa. Mas a história diz sobre esse detalhe da armadura dos filisteus. É interessante notar que o gigante não teve tempo nem de tirar a espada da bainha, pois quando este caiu pela pedrada, o próprio Davi lhe tirou a espada da bainha e lhe cortou a cabeça. Ou seja, então a espada ainda estava na bainha, ele estava acusando Davi, né, e Davi respondendo a ele, ok? Mas vamos ler lá em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 51, diz lá, olha, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, ou seja, na verdade, a batalha nem iniciou, tá ok? E é interessante nós vermos como o filisteu estava, vamos dizer, falando com Davi, tá ok? No versículo 43, depois que ele viu Davi, desprezou, ele disse, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. No versículo 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo Yahvé te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, olha a diferença, né, de como Davi fala. Essa deveria ter sido a atitude de todos os israelitas e principalmente de Saul. A vitória de Davi trouxe muitos benefícios, porém Saul começou a ter ciúmes de Davi. Ciúme este gerado pelo canto das mulheres. Saul feriu os seus milhares,
porém Davi os seus 10 milhares. Né? O homem não gostou disso. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Quando aquele demônio vinha sobre Saul, este tentava matar a Davi. Saul, porém, vendo que não podia matar a Davi, porque o Senhor era com ele, resolveu matá-lo pela astúcia. Saul colocou Davi como líder para ver se os filisteus conseguiam feri-lo. Então, como eu disse, Saul, ele cometeu um erro, vamos considerar que poderia ser até menor do que o erro de Davi. É sempre complicado nós compararmos pecado, qual é o erro maior, qual é o erro menor. Mas se nós olharmos, parece que o erro de Saul de fazer o sacrifício foi menor que o erro de Davi, de tomar a mulher de Urias, depois de organizar a morte de Urias. Foi uma traição muito grande, tá bom? Então, a questão do pecado que nós falamos não importa o tamanho do pecado, o que importa é o tamanho do arrependimento. Saul não teve arrependimento, ele continuou praticando coisas erradas, tá ok? Logo, então, ele não se arrependeu, infelizmente, o seu fim foi triste.